Queridos, essa noite nós damos aí início à nossa série de mensagens do nosso mês de janeiro, com esse tema, Tempos Melhores. E eu já disse que é porque nós cremos que será assim, em 2025, tempos melhores. Você já concordou comigo, você já disse amém mais que uma vez. Tempos melhores. Mas eu insisto que tempos melhores têm a ver com desafios maiores. Não há como desejar, querer tempos melhores, deitar, sentar na sombra e só aguardar, ficar esperando. Desafios maiores, né? Será exigido de todos nós, muito mais. Com desafios maiores, você pode crer, eu creio nisso, Deus estará conosco em todos os nossos momentos, amém? Assim é possível, é ou não é? Assim será possível Deus conosco em todos os nossos momentos e sejam quais sejam os desafios, nós enfrentaremos em nome de Jesus todos eles, enfrentaremos com Jesus todos eles. E nós vamos sempre aqui neste lugar meditar na palavra de Deus. Assim como está escrito em Romanos 15, no versículo 4, que tem uma expressão assim: tudo foi escrito para o nosso ensino. Romanos 15, verso 4. Tudo foi escrito para o nosso ensino, para aprendermos. Tudo foi escrito para que possamos extrair lições para a nossa vida. Lições. Então, irmãos, de tudo que há na palavra de Deus, nós precisamos extrair ensinamentos para as nossas vidas. Essa noite não será diferente. Não é diferente. Tudo foi escrito para o nosso ensino. Nós vamos aqui beber e receber a palavra de Deus. E para isso quero te convidar a abrir no segundo livro das Crônicas, no capítulo 14. Dos versos 8, de 8 a 13. Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 14, dos versos 8 ao verso 13. Diz assim: edificaram e prosperaram, tinha asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco, e todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele, e os perseguiram até Gerar. E caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai bondoso, Pai amado, Pai, a Tua palavra, ela está aberta. É o nosso primeiro domingo, no nosso novo ano. Primeira oportunidade
onde nós abrimos Tua palavra juntos. E nós precisamos, nós dependemos do Senhor. Que Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, que seja na iluminação do Teu Espírito, que possamos meditar, refletir na Tua palavra. Que Ele torne, Deus, essa palavra, uma palavra para o nosso coração, para a nossa vida nessa noite. Fale conosco, precisamos do Senhor. Vem, ministra a Tua vontade ao nosso coração, à Tua igreja, para que sejamos mais fortes e mais ousados no Senhor, confiando em Ti, em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. De 8 a 13, 2 Crônicas 14, onde nós temos a história, queridos, de Asa, um dos reis do Antigo Testamento. Muitos foram esses homens que o Senhor chamou para um reinado. Alguns com mais tempo, outros com menos tempo. O detalhe em Asa é que ele fracassou em terminar bem. Vou repetir. Asa fracassou em terminar bem. Isso quer dizer o quê? Que ele começou bem. Ele fracassou em terminar bem. E o desejo nosso, quando o ano inicia, é começar bem. E há até quem diga, começar com o pé? Tá? Não se aplica. Tá? Que às vezes esse dito não nos acode iniciar assim. Mas aqueles que têm tantos pensamentos, nutrem tantas motivações para um início perfeito. Para começar bem, Asa, ele é alguém que começa bem, mas ele fracassa em terminar bem, ele não consegue terminar bem. Muito bem. Muito bem. Nós já oramos, já pedimos da iluminação de Deus, de que Deus venha e traga da sua palavra ao nosso coração, a nossa vida nessa noite, para que saiamos daqui diferentes, queridos. E peça isso ao Senhor, a cada domingo, a cada vez que você sair de sua casa para a presença do Senhor, diga: Senhor, eu quero ir, eu quero estar, mas eu quero sair diferente, eu quero estar melhor. Queridos, o texto que nós lemos aqui, ele nos apresenta o rei Asa, o início do seu reinado. Aqui é o início. Capítulo 14, o reinado de Asa é o início. Ele assume o reinado depois da morte de Abiás, seu pai. Seu pai, ele reinou durante pouco tempo, mas o avô reinou muito tempo. O pai dele reinou pouco. Asa é alguém que assume o trono depois, então, da morte de seu pai. O seu avô, ele reinou 17 anos em Jerusalém. O seu pai, apenas 3 anos. Mas a Bíblia diz que o seu avô, nesses 17 anos, fez o que era mal perante o Senhor. O seu pai, o pai de Asa, bem que ele tentou acertar tudo, mas ele reinou pouco tempo. Apenas 3 anos, e consertar em 3, o que teve oportunidade de desfazer, destruir, complicar em 17, não é assim. Ele não consegue, ele não faz, ele morre. O filho assume Asa, então assume o trono, e há expectativas de dias melhores. Mas os desafios são grandes desafios, são desafios imensos, e começa aqui já quando ele assume. Quando ele tem alguns homens, quando ele tem um grande exército, e a Bíblia tem uma observação aqui sobre os homens que estão com ele, porque diz que os homens que estavam com ele eram homens valentes. Você ouviu isso? Você leu isso? Eram homens valentes, mas contra o seu exército estava um rei que tinha um exército de 1 milhão de homens. 1 milhão de homens.
Havia expectativa de tempos melhores. Mas Asa começa a viver o que, quem sabe, eu e você já começamos a viver. Queremos tempos melhores, mas nós vamos enfrentar desafios maiores. E ele está diante desse grande desafio, um exército de 1 milhão de homens. Asa, ele vai bem, ele começa no campo de batalha, e ele começa confiando no Senhor. E você vê isso dos versos 8 ao verso 11. Os versos 8 até o verso 11, ele está de frente com o desafio, ele dá ordens para os seus homens, e ele conversa com o Senhor. Ele, no verso 11, clama ao Senhor, diz assim: clamou Asa ao Senhor, o seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha. E olha o entendimento dele, entre o poderoso e o fraco. Os poderosos são eles, 1 milhão de homens. Os fracos somos nós. Nós somos fracos, Senhor. Mas não existe quem possa socorrer numa batalha assim, a não ser o Senhor. E Asa está clamando e reconhecendo a sua dependência, o quanto ele precisa do Senhor, e ele diz assim: ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. Olha o que ele declara diante desse momento de aperto na sua vida. E essa precisa também, queridos, ser a nossa declaração no início de ano, que nós não sabemos como será. Senhor, não há quem possa socorrer numa batalha. Não sei dos momentos, é como este ano será, como ele acontecerá. O que se aplica, o que será aplicado do Senhor à minha vida, as investidas de Satanás, o inimigo da nossa alma, não sei como será, mas não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Em alguns momentos eu serei fraco, eu preciso do Senhor, eu clamo a Ti, eu sei que o Senhor pode ajudar. Nós precisamos ter essa palavra no nosso coração, queridos. Asa começa buscando o Senhor, confiando no Senhor. Asa, irmãos, eu notei aqui que ele nos representa diante de um risco. Asa nos representa diante de um risco. O risco de começar bem e terminar mal. Não sei se você já teve experiência em anos anteriores de começar bem e terminar mal. De fazer muitos planos. E o principal deles era de habitar a presença do Senhor. E terminou mal. Asa nos representa nesse risco. Há um risco aqui, queridos. Todos nós queremos começar bem, começamos o ano bem. Eu creio nisso. Na presença do Senhor, encerramos aqui o nosso ano, começamos aqui o nosso ano, bem na presença do Senhor, mas há um risco de concluir o nosso ano, de terminar o nosso ano mal. Quando é buscado, Deus, Ele não se esconde. A palavra diz, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Você buscar, você o fizer de todo o coração. Não pode ser uma proposta da sua mente, do seu intelecto. Não pode. É no profundo do coração. Não é na impressão, naquilo que você faz, naquilo que eu vejo que você faz, naquilo que você vê que eu faço. Não é. Porque o Senhor, Ele vê o coração, o homem vê o exterior, mas o Senhor, Ele vê o interior, e é quando buscarmos de todo o nosso coração. Ok, Asa, ele fez isso, e deu tudo certo. Ele fez isso, buscou de todo o coração. O verso 11 aqui, que você tem no capítulo 14 de 2 Crônicas, é um homem buscando a Deus de todo o coração. Fez a leitura correta do seu momento. E entendeu que não havia jeito sem Deus, sem o Senhor. E clama ao Senhor. Começa bem. Deu tudo certo. Ele prosperou. Ele prosperou. Capítulo 15, versos 1 e 2. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse:
ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Palavra que veio, o Senhor está com você. E a grande convicção no coração de Asa era de que ele não deixaria o Senhor em hipótese alguma, de jeito nenhum, porque foram vitoriosos, e ele não deixaria o Senhor. Mas você vai para o verso 10 do capítulo 15. Diz assim: reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança e buscaram ao Senhor. O povo, galera ali, com Asa. Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de todo aquele que não buscasse, ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Naquele tempo era assim, tá? Não está com a gente, é contra a gente. Queima ele. Morria. Era assim. Fecha parênteses. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. Olha só. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha, porque ela havia feito a Será uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Olha que maravilha. O coração de Asa foi perfeito durante todos os seus dias. Imagine um coração assim, na presença do Senhor, um coração perfeito. Atraindo os olhos do Senhor, trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. O cara estava mandando muito bem. Na presença de Deus, com Deus, não se preocupou com o laço familiar, e o laço familiar dele aqui era quente com a mãe dele. Ele não quis saber, mãe, se está fazendo errado, se está, você construiu uma imagem. Aí foi lá e ele tirou a dignidade de rainha da mãe dele, porque ela havia construído, feito uma imagem. Ele destrói a imagem. O relacionamento fica estremecido, familiar ali, mas ele está vivendo o quê? A vontade de Deus, para ele e para todo o povo. E ele não quer ninguém distante de Deus, ninguém diante de outros Deus, ninguém no meio do seu povo. E ele está convicto de que Deus garante a sua vida, a sua história. As coisas iam bem, irmãos. Asa sobe no conceito das pessoas, ele dá passos abençoadores. Ele cai, eu acredito assim, na graça do povo, porque é assim, né? Se a gente for levava hoje o nosso presente em consideração, fizemos um negócio desse aqui, né? Presbiteranos, cai na graça, né? Do povo. E Asa acerta. Mas, irmãos, acertar muitas vezes é perigoso. Qual é o perigo em acertar? Vou dizer para você. O perigo em acertar é o perigo de esquecer-se de Deus. Quanto mais nós acertamos, mais cuidados nós precisamos ter. Quando você acerta, mais cuidado você precisa ter, porque você pode se afastar de Deus. No capítulo 16, começa uma movimentação aqui. Você vai ler o capítulo 16, você vai ver que começa uma movimentação, e nessa movimentação aqui, diz assim, no 36º ano do reinado de Asa,
Subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar até ele. O cidadão vai e constrói, e edifica ali um povo, construções e exércitos, de um jeito que ninguém saia, ninguém que está com Asa saia, ninguém que esteja longe dele chegue até ele. Quando isso acontece, Asa, ele vai e ele faz uma aliança com outro rei, o rei da Síria, chamado Ben-Hadad. Ele faz uma aliança com Ben-Hadad, e é nesse tempo então que vem a Asa a palavra de Anani, um outro homem, porque Asa, ele vai lá e ele diz assim: olha, Ben-Hadad, se você está afirmando aliança com esse rei que está aí construindo aqui pertinho de mim, não sei as intenções que ele tem, o plano dele, porque ele quer impedir que saiam de perto de mim, que cheguem perto de mim, mas deixa eu dizer para você, não faça aliança com eles, vamos ter outros planos, outros projetos, nós. Quando ele faz essa aliança, vem a palavra de Anani no capítulo 16, dá uma olhadinha aí no capítulo 16, no verso 7. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. O plano de Deus era dar para Asa também o exército do rei da Síria. Se acontecesse alguma batalha, acontecesse o que acontecesse, o Senhor daria todos os exércitos a Asa. Mas Anani está dizendo aqui: portanto, não confiaste no Senhor e confiaste no rei da Síria, fez uma aliança com ele. Acaso não foram os etíopes e os líbios, ou seja, aquele exército de 1 milhão de homens, aquele grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor passa, ele olha, ele vê aquele que tem o coração totalmente nele, e o Senhor sabe de quem o coração é totalmente dele. O Senhor sabe se o seu coração é totalmente dele, não há como enganar o Senhor. Não há. Havia situações no coração de Asa, havia coisas ocultas no coração de Asa, e aqui Anani está dizendo: o Senhor sabe todas as coisas, os seus olhos passam por toda a terra. Agora então haverá guerras contra ti. Aí Asa, quando escutou isso, o cara pensa assim: eu sou o cara, como é que esse camarada vem dizer isso tudo para mim? Quem esse cara está pensando que é para vir aqui dizer isso? Quem que ele está pensando que eu sou, ou que ele é? Verso 10, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso, de tudo que ele disse. Mas era do Senhor para Asa. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Perceba que as coisas começaram a mudar. As coisas começam, queridos, a mudar aqui, na vida deste rei, na vida de Asa. E é tudo bem, mas essa movimentação estranha traz uma insegurança para ele. A palavra de Anani chega para ele. O verso 7, confiaste no rei da Síria e não no Senhor. Verso 8, quando você confiou no Senhor, o Senhor te ouviu. No verso 9, diz assim que Deus está vendo tudo, inclusive o seu coração, que Ele sabe aqueles que são dEle. O Senhor sabe que você fez uma aliança, e que essa aliança foi uma aliança errada, que você deveria ter buscado o Senhor de novo, ou esperado no Senhor, o seu Deus. Você agiu como um louco. Agiu como um louco. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se
forte para aqueles cujo coração é dele. Nisto procedeste loucamente. Você não olhou para o Senhor, você não pensou naquilo que o Senhor já fez por você, a maneira como o Senhor já te ouviu, como Ele te honrou, como Ele te protegeu, cuidou de você, fez uma aliança errada, uma sociedade errada, e você agiu loucamente, como um louco. Diz o texto, e é isso que Ananias está dizendo para Asa, que ele fez uma aliança errada. Asa está indignado contra essa palavra, contra quem proferiu esta palavra a ele. Ele passa então a oprimir outros do povo. Irmãos, queridos, nós temos aqui a Asa e a palavra do profeta para esse rei. Asa é alguém que confiou em homens para alianças e não confiou no Senhor. 2025 está aí, está inteiraço, cuidado com as alianças. Cuidado. Confiar nos homens, confiar no Senhor, olhar para quem o Senhor está estabelecendo na nossa vida para uma caminhada. Asa confiou no rei da Síria, não confiou no Senhor. Nós temos nessa noite, irmãos, aqui algo saltando aos nossos olhos para o nosso início de ano. E eu quero compartilhar isso com você, neste nosso tema. Nosso tema nessa noite, não perca a confiança. Tempos melhores, desafios maiores, mas você não pode perder a confiança, porque você será convidado, quase que forçado, em alguns momentos, a perder a confiança. Que não é fácil. Às vezes dá vontade mesmo. Quem sabe você está aqui nessa noite de uma volta, de um medo de começar longe de Deus. Quem sabe se quase perdeu a confiança, quase desistiu de andar com o Senhor e até disse lá na virada: Senhor, esse ano o Senhor fez eu não acertar. Não deu certo, não vou andar com o Senhor. Mas você viu que isso seria, como diz o texto, loucura. E você não quer perder a sua confiança, não perca a confiança. Nós precisamos entender que não podemos perder a confiança. Então, meu irmão, minha irmã, não perca a confiança, aconteça o que acontecer. Seja o que seja, que possa ser o acontecimento lá fora. A sua história. Nós estamos falando aqui, estou falando aqui, pregando a você, dizendo a você, mas a minha mente, meu coração está lá com esses irmãos que estão nesse momento de aflição. E é assim que a vida acontece. Mas nós precisamos estar na presença do Senhor com tudo aquilo que está na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos de alguns entendimentos para não perder a confiança. Para não perder a confiança, nós precisamos de alguns entendimentos que são necessários para que você se dê bem. E o primeiro entendimento que eu notei aqui é o entendimento de que, primeiro, exercitar os músculos da fé é algo necessário. Exercitar os músculos da fé é algo necessário. Colocou aí no seu planejamento de 2025? Começar a academia. Eu coloquei. Eu coloquei. Começar a caminhar. Milhões de quilômetros. Júnior Aquímbito, afundar as estradas. Exercitar. Nós pensamos bastante fisicamente estar melhores. Condicionamento físico. Mas deixa eu dizer para você, exercitar os músculos da fé é algo necessário. Exercitar os músculos da fé, queridos, no entanto, não é algo tão simples, não é algo tão fácil. É mais fácil ir para a academia, é mais fácil exercitar os músculos, o seu físico, o seu condicionamento, pensar na sua saúde física. Mais fácil. Porque se fosse fácil, meu irmão, minha irmã, todo mundo estaria exercitando esses músculos, os músculos da fé. Existem portas abertas para exercitarmos os músculos da fé. Sempre estarão aí nos degraus da escalada para o sucesso, para o êxito na vida de todos nós. Estarão as portas
os degraus, as escadas que precisamos enfrentar, estarão abertas as portas para exercitar os músculos da sua fé. A sua caminhada com Deus, fortalecer a sua vida de oração, a sua vida de reflexão da palavra, o seu tempo de conversa com o Senhor. Por que é importante? Por que a fé é importante? Por que isso é importante? A fé é importante, sabe para quê? Para o sobrenatural. Porque o crente vai pensar e vai viver aí, nesse campo. No campo do sobrenatural de Deus. E não há como viver o sobrenatural de Deus, experimentar o sobrenatural de Deus sem exercitarmos os músculos da nossa fé. É importante para experimentarmos, para vivermos o sobrenatural, sim, daquilo que Deus tem. Não se trata de mais dinheiro, não é porque queremos mais dinheiro, mas sim porque nós precisamos de fé, de encorajamento, de estímulo para o novo ano. Quando os desafios chegam, nós precisamos cuidar, porque pode vir também uma palavra para nós diante de desafios, que é repreensão. Às vezes, diante dos desafios, ou nos desafios já, neles já, somos repreendidos, você sofre lá uma repreensão. E essa repreensão, às vezes, vem quanto às tuas decisões, quanto aos caminhos errados, mas às vezes nós somos aqueles que não dão ouvidos para ninguém. Asa está nesse momento, alguém chega para ele e repreende, e ele fica bravo, ele manda prender, ele aperta, ele pressiona outras pessoas. Asa é alguém que já viu, irmãos, a ação de Deus, e agora ele foi para o outro lado, ele retrocedeu da sua confiança, ele está diante de um homem aqui, de um vidente aqui, e ele fica indignado com a palavra que esse homem dá, mandado por Deus. A história de Asa, nos textos lidos aqui, nos relatos aqui, nesse nosso texto, irmãos, traz os problemas que eles tiveram, diz que eles venceram os problemas e que eles tiraram lucro de toda a situação, porque Asa havia confiado no Senhor. Asa confiando no Senhor. E a declaração no versículo 11, que nós lemos aqui Asa declara assim: nós confiamos em ti. Essa é a declaração dele, para o sucesso. Nós confiamos em ti. Diz assim, eles, o exército de 1 milhão de homens que vem contra nós, eles são muitos, mas nós confiamos em ti. A total confiança de Asa está em Deus, e Deus honra essa confiança que está sendo colocada nele. Mas, irmãos, nós vimos aqui que lá na frente, no capítulo 16, o texto diz assim, que os olhos de Deus estão por toda a terra. E aqui a teologia vai trazer uma expressão aqui, que é o antropomorfismo, que vai trazer para nós aqui, dos deuses, né, da parte do divino, de que estes seres sobrenaturais vão ter comportamentos e vão ter também pensamentos característicos do ser humano. Ou seja, quando você pensa assim, não vê o final de uma terra, mas você diz, daqui até onde os teus olhos não podem ver. Você imagina que onde os teus olhos não podem ver, existe ainda outra distância de terra dessa que você está enxergando. E diz, é grande o patrimônio, é grande, é extenso, vai longe. E aqui esse Deus, no capítulo 16, os olhos estão por toda a terra. E aí quando os nossos olhos ficam assim, quando você pensa o que há do outro lado, você fica procurando na sua mente a dimensão, né, onde os teus olhos não conseguem alcançar. Me lembro de uma vez com um irmão em Carambeí, ele disse, olha, lá onde teus olhos estão vendo, ele estava mostrando a propriedade dele. Eu disse, estou entendendo. Ele disse, não termina lá, tem mais. Tem mais. E eu disse, vamos se ajoelhar e vamos orar.
Vamos orar. Porque é só Deus para cuidar. Onde os olhos da gente não conseguem enxergar. Os meus olhos ficaram procurando o que eu podia ter do outro lado, tentando imaginar. Mas aí, quando diz assim, os olhos do Senhor estão por toda parte, estão por toda a terra, estão procurando aqueles que confiam nele, os olhos do Senhor estão... É isso que tem a ver aqui, esse antropomorfismo aqui, é essa ideia dos olhos do Senhor procurando por toda a terra, aqueles que verdadeiramente confiam nele. E o Senhor encontra Asa, mas de repente esse homem toma uma outra direção aqui. Irmãos, eu creio que este ano será assim também, Deus procurando aqueles que verdadeiramente confiam nele, aqueles que têm o coração nele. Creio que Deus está procurando aqueles que em 2025 irão confiar nele em todos os momentos da sua vida. Asa confiou e ele ficou muito tempo sem incômodos na sua vida. Você ouviu aqui? Fala de 10 anos de paz, mas estava tentando fazer uns cálculos ali com 25º ano do reinado, 35º, 39º, cheguei ali nos 25 anos de paz, nesse tempo. Ele não experimenta, ele não vive incômodos, porque ele confia no Senhor. Mas de repente, Deus remove isso tudo da sua vida, e lá se vão os anos de paz, o tempo de paz, e às vezes é assim na nossa vida, nós estamos indo bem, andando bem, caminhando bem, firmes na presença do Senhor, e estamos experimentando, vivendo um tempo de paz. Não estou dizendo para você que não é um tempo onde nós não precisamos erguer os escudos, nos defender muitas vezes, mas a verdade do Senhor é assim, pavês e escudo. Pavês, não é sobremesa, não é o pavê, né? Pavês, fala de um grande escudo. Quando fala pavê, já vai se referir a um grande escudo, coisa maior ainda, dizendo que é uma proteção muito maior, muito maior. E é a verdade do Senhor, um Senhor que protege. Asa confiou e foi abençoado, mas quando titubeou, Deus remove tudo isso da sua vida. E as coisas ficam difíceis. O primeiro entendimento que nós precisamos ter em 2025 é que nós precisamos exercitar os músculos da nossa fé. Abre-se uma porta para exercitar os músculos da fé. Que portas são essas? Vigília, jejum, reunião de oração, reflexão da palavra, estudo da Bíblia. Vamos estudar os livros da Bíblia. Abre portas para exercitar os músculos da fé. Não perca a oportunidade de estar na presença de Deus, de que os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando aqueles que vão confiar nele neste novo ano. Segundo entendimento, queridos, que a confiança pode ser perdida. A confiança pode ser perdida. Entendo isso aqui também. 2 Crônicas 14, verso 1. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou o seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Estava confiante. Estava vivendo tudo bem. Tudo ia muito bem. Capítulo 15, o verso 18. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. As coisas estão maravilhosas, porque é alguém que está confiando. A confiança de Asa e as bênçãos de Deus são uma melodia aos ouvidos. Falar entre o povo, viver, conversar sobre a confiança de Asa, o que Deus está fazendo no meio do povo é lindo. Viver as bênçãos de Deus é maravilhoso. Mas no capítulo 16, Asa trilha caminhos, queridos, duvidosos, que culminam na sua morte. No capítulo 16, quando ele faz uma aliança com o rei da Síria, já começa a apontar
para a sua morte, porque algumas coisas vão acontecer, e ele não vai voltar atrás. Sabe aquele cara ruim que diz assim, eu sei que Deus é bom, que Ele está certo, mas eu não vou pedir perdão. Eu não vou. Deus pode até me matar. Deus, Ele é Deus, Ele que sabe, Ele pode todas as coisas. Faça o que Ele quiser fazer comigo. Sabe aquela pessoa assim? Não vou discutir com Deus. Mas eu vou ficar. Agora eu já falei. Agora eu já disse. Volta atrás. Asa começa a trilhar um caminho assim. Até a sua morte, até o momento da sua morte, isso vai acontecer. Ele confiou nos recursos do homem. 2025, peça a bênção, mas não confie na bênção. O quê? Isso mesmo, peça a bênção, mas não confie na bênção, porque há o Deus da bênção. Às vezes nós temos por muito pouco tempo a bênção, porque a bênção passa a ser pedra de tropeço para nós. Nós passamos a considerar mais a bênção recebida do que o Deus que fez algo por nós. E precisamos ter isso muito claro na nossa caminhada no novo ano. É preciso ter atenção com a dimensão das conquistas. Olha quanto que Asa prosperou, conquistou. Ele não entrava na cabeça dele quanto as coisas aconteceram. Mas quando as coisas estão indo assim, meu irmão, minha irmã, e eu quero que vá assim na sua vida, eu quero que na vida da nossa igreja as coisas sejam assim, mas nós precisamos ter cuidados. Eu sonho, eu clamo a Deus, eu oro por um tempo de conquistas para a nossa igreja, de vidas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, a igreja se multiplicando aqui neste lugar e nesta cidade, a cidade seja sendo invadida pelo Evangelho, vivendo um tempo de colheitas, de conquistas aqui e todas as outras igrejas que proclamam o Evangelho puro, a verdade de Cristo, Cristo vivo. Eu clamo por isso, mas nós precisamos cuidar. Cuidar com o quê? Cuidar para não achar que a gente é bom, que a gente é bom demais, que tem a ver com a gente e não com Deus, porque tem a ver com Deus, tem a ver com Deus. Cuidar para não achar que somos bons. Deuteronômio, capítulo 8, verso 11, vou ler esses versículos aqui, queridos. Deuteronômio 8, 11, 12 e 14, tenha cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. NVI, essa linguagem aqui, esse texto. Cuidado para o seu coração não ficar orgulhoso. Não aconteça que depois de comer, se esquecer do Senhor, achar que a minha força e o poder do meu braço fizeram isso ou fizeram aquilo. Nós não podemos agir assim, irmãos. Esse rei Asa, ele não foi castigado. Você pode dizer assim, mas não foi castigado por não confiar no Senhor? Ele não foi castigado por não confiar. E quantas vezes eu não fui castigado por não confiar, e você também não foi castigado por não confiar. Sabe por quê? Porque Deus continua nos amando. A gente é assim, mas Deus, Ele continua nos amando. Sim, Deus, Ele segue nos amando, apesar de nós. O ponto, queridos, é que quando nós deixamos de confiar, nós perdemos coisas novas que Deus tem para a nossa vida. Vou repetir, quando nós deixamos de confiar, nós perdemos coisas novas que Deus tem para a nossa vida. Está bem. Você diz assim, está tudo bem, mas poderia estar muito melhor. Se tivéssemos perseverado na confiança. A Bíblia diz, Asa fica doente, 4 anos depois da palavra de Anani,
E aí ele vai morrer 6 anos depois dessa palavra. 4 anos depois da palavra de Anani, ele fica doente. Mais 2 anos, ele morre. Deixou de confiar. Verso 12 do capítulo 16. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, olha só, que eu falei do turrão. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Não estou dizendo que você, e não vou dizer que você não deve confiar nos médicos, mas ele foi turrão. Ele viveu um quadro diferenciado, mas às vezes, nesse momento, ele também pode nos representar. Porque às vezes a gente é turrão. E a gente não se acerta com Deus por ser turrão. E a gente não vai no médico. E a gente não toma os remédios. Agora eu tomo. Mas, porque a gente é turrão. E Asa vai viver isso. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Deixou de confiar. Ele tinha gente, e aí, isso é, acho que normal, na cabeça de alguns, ter gente e ter recursos, achar que está tudo certo, e que vai dar tudo certo. Por isso que às vezes é melhor sem gente e sem recursos, porque daí a gente fica mais na presença de Deus, a gente busca mais a Deus. Ele tinha gente, tinha recursos, e ele foi, de certa forma, fechando seu coração, não querendo ter uma conversa mais clara com o Senhor. Mas o Senhor não o castigou. Qual é o seu problema? Quando você deixa de confiar em Deus. Você já deixou de confiar em Deus? Ah, eu não, pastor. Não sou louco? Será? Eu sou louco, meio atentado. Que às vezes e depois eu choro. E depois eu clamo e reclamo. Que Deus tenha misericórdia de mim. Mas às vezes eu deixo de confiar. Eu sou ovelha. Eu sou ovelha. E às vezes eu sigo outras ovelhas. Ovelha, alguém já disse que ovelha é meio tola, né? Que as ovelhas são tolas, assim, elas seguem. E como ovelha, às vezes eu sigo outras ovelhas até mais tolas do que eu. Mas eu sigo. E eu sofro. E eu padeço. E eu preciso voltar, confiar, perceber qual é o problema, o meu problema, para deixar de confiar em Deus. Por que você deixa de confiar em Deus? Você deixou de confiar porque foi naquele momento que você parou de buscar a Deus? Quando você entendeu que não estava mais sendo interessante, importante, ou que as coisas não estavam indo bem, não estavam dando certas, e você não quis mais buscar a Deus? Qual é o seu problema? O seu problema é a falta de tempo? Quem sabe, né? Deixei de buscar porque não tenho mais tempo. Ou quem sabe você escuta Deus dizendo assim para você: você parou de depender de mim? Faço essas perguntas porque eu tentei sentar e visitar Asa lá no seu leito, pensando em Deus, pensando numa conversa que ele não queria ter com Deus. E Deus fazendo perguntas para ele, e ele não querendo responder as perguntas de Deus. Muitas vezes nós queremos vencer um ano inteiro, sem enfrentar as perguntas que Deus tem para nós. Por quê você está desse jeito? Por que você não se rende? Por que você não passa a andar comigo? Por que você não toma a decisão que você deveria ter tomado há tantos anos da sua vida? Por que você não diz o sim que você deveria ter dito a mim durante há tanto tempo?
Muitas vezes, irmãos, nós somos aqueles que estamos pedindo: Deus, faça algo no coração das pessoas, Deus, faça algo no coração do meu marido, Deus, faça algo no coração da minha vizinhança, faça algo no coração da minha cidade, mas é a oração errada, porque quem sabe eu deveria estar orando: Deus, faça algo no meu coração. Eu estou precisando. E neste ano, que está iniciando aí, quem sabe você esteja vivendo assim: Deus, faça algo no coração de fulano. Mas examine seu coração, sonde a sua vida, diga: Senhor, quem sabe a necessidade maior seja essa de você dizer: Senhor, faça algo no meu coração, faça algo na minha vida, eu quero viver de novo, eu quero ter a sede de novo, eu quero saborear o doce de novo de viver uma vida gloriosa, vitoriosa, abençoadora, na Tua presença com o Senhor. Faça algo no meu coração. É muito fácil nós queremos deixar de habitar a presença de Deus por qualquer coisinha, a gente é assim. A gente vaza, a gente sai fora da presença de Deus. Mas nós não podemos fugir dessa presença. Algumas coisas no ano passado, quem sabe, levaram você a viver um quadro de desânimo. Mas eu quero dizer para você nessa noite: continue confiando em Deus. Não deixe de confiar. Cuidado para não se encher de uma autossuficiência e não depender mais de Deus. Deus, Ele instiga a sua fé dizendo assim: confie em mim. Deus, Ele age e Ele vai soprando para você nessa noite que os recursos chegarão, mas vindo dEle. Os recursos dEle chegarão através dEle, por Ele. Ele irá providenciar todos os recursos, todo o socorro que você precisa. Amém? Tudo o que você precisa. Já fez uma lista? Já colocou na presença do Senhor tudo o que você precisa? Eu já comecei a fazer. Comecei. Né? E os irmãos do conselho e a liderança sabem que os bancos estão na lista faz tempo. Tem mais um monte de coisa na lista, tem mais um monte de coisa na minha vida, no meu coração, na minha casa, na minha família. Quantas coisas estão na lista, mas eu preciso colocar diante do Senhor. Asa se distancia desta verdade. Não façamos o mesmo, irmãos. Os meus recursos, os teus recursos chegarão através do Senhor para a nossa vida. Por último, terminando, o primeiro entendimento então é de que nós precisamos exercitar os músculos da nossa fé. É algo necessário. Segundo entendimento é que a confiança pode ser perdida. É isso que vai acontecendo com Asa, acontece com ele. E por último, entendimento que nós precisamos ter é que nós precisamos preservar a confiança. Preserve a confiança. Hebreus capítulo 10, os versos 35 até o 39, diz assim, Hebreus 10, 35 a 39. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Ela será o quê? Generosamente? Receba essa palavra, tão imposto, fale alto. Sim. Ela será generosamente recompensada. A confiança será recompensada, queridos. Portanto, vocês precisam perseverar. Ixi, já complicou. Precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Meu justo viverá pela fé, mas se ele retrocede, eu não me agrado dele, diz o Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Confie, porque há recompensa em confiar. Mas preste atenção, meu irmão, minha irmã. Gente que já perdeu, gente que já confiou, pode perder a confiança. Gente que já confiou, pode perder. Então eu digo para você, persevere,
O justo viverá pela fé. Não retroceda a minha alma, porque não me alegrarei dele se retroceder. O apóstolo Paulo, nós sabemos que na sua vida cristã, ele é alguém que combate o bom combate, ele diz assim, que ele completa a carreira, que ele guarda a fé, ele combate, ele sabe que existe uma missão, ele completa a sua missão. E aí, depois disso, ele diz assim, que ele guarda a fé, não perca, ou não se perca no processo da sua história, na sua caminhada. Não perca a fé, nem se perca no processo, na construção da sua história, na sua vida com Deus. Quem sabe a sua pergunta seja, como é que nós podemos preservar a confiança? Como é que nós podemos preservar isso, essa confiança? 1 Coríntios 10, capítulo 10, traz uma mentalidade, a mentalidade do apóstolo Paulo. Eu acho muito importante compartilhar isso com você nesse texto. Você pode abrir ou acompanhar a leitura aqui projetada. 1 Coríntios capítulo 10, a mentalidade de Paulo, e essa mentalidade ele registra aqui na carta dele aos Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios 10, ele registra essa mentalidade com base ao passado do povo de Deus, na história de Israel. E aí ele diz assim, porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, olha só, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23 mil. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem... Olha só, tem chegado o fim dos tempos. Sobre quem? Sobre nós. Tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo, olha só, providenciará um escape, uma saída, uma solução, para que a possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando de pessoas sensatas, estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Olha como escreve o apóstolo Paulo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Como há somente um corpo, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não estão em comunhão com o altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? O ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios e não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Verso 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo,
o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isso foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, quanto por causa da consciência. Refiro-me à consciência do outro, não propriamente a sua, afinal, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência do outro? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou caluniado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam contudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro agradar a todos, de todas as formas, e não procuro em meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Perceba o entendimento, a mentalidade, a mente do apóstolo Paulo sobre tudo na vida. Perceba uma mentalidade para um ano novo. Perceba um texto, uma palavra para agarrar-se a ela. Entendendo o quê? Entendendo que a bondade do Senhor é que vai assistir você em todas as situações, as circunstâncias da sua vida. Paulo escreve isso, que a bondade do Senhor o assiste. Essa mentalidade que é o Senhor que o assiste durante toda a sua história. Às vezes o que nos atrapalha, nós vamos bem, estamos numa mentalidade, às vezes o que atrapalha a nossa mentalidade são os elogios. E nos elogios nós temos que lidar com exercícios interiores, sondar o interior, ver o que o elogio está fazendo com a gente, dentro de nós. Nós precisamos, em momentos de elogios, dizer para Deus, Deus, eu e o Senhor. Em momentos de elogios, dizer, Deus, nós dois, sabemos que não foi eu. Nós precisamos reagir assim em momentos de elogios. Deus, nós dois sabemos que não foi eu. Nós sabemos que foi o Senhor. Foi o Senhor. Irmãos, tudo que nós realizamos precisa da provisão de Deus. Tudo que realizamos precisa da provisão do sim de Deus. Confiar leva a ter resultados. Aí você recruta, aí você estabelece relacionamentos, relações, mas tudo é a partir do teu relacionamento com Deus. Deus, Ele consegue resolver tudo. Nós precisamos estar na presença dEle. Entenda que você é também a resposta da oração é de pessoas na igreja. Você é a resposta à oração de pessoas. Quando pessoas estão clamando para que o Senhor faça algo e o Senhor está movendo o seu coração, é porque você é a resposta. Você precisa compreender que Deus é quem faz, mas Ele é o extraordinário que usa o ordinário. Que usa pessoas ordinárias, pessoas comuns, para a sua vontade. Seja então você aquele que testemunha dizendo, eu vi Deus fazer o que eu jamais poderia ter feito. Eu sei de algumas pessoas aqui, algumas mãos que poderiam se levantar aqui e dizer, eu vi Deus fazer o que eu jamais poderia ter feito. O que homem nenhum poderia ter feito. Sei que existem mãos aqui que poderiam se levantar assim. Se nós não estamos dando conta, se nós estamos sofrendo, se está escasso, se nós estamos voltando pesados, é porque alguma coisa aconteceu no nosso nível de confiança. E aí as coisas ficaram difíceis. E é por isso que nessa noite eu prego este tema. Não perca a confiança. Cuidado ali com o nível da sua confiança. Como está o nível da sua confiança? Comece bem, não perca a confiança.
é uma zona de incerteza, uma zona de risco, é um ano diferente. Não perca a confiança. Só pode se afastar de Deus quem já se aproximou de Deus. Você já se aproximou de Deus? Então não se afaste dele. Só pode se aproximar, só pode se afastar quem se aproxima. Quem se aproxima. Se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Hebreus 3, capítulo 3, versos 12 ao 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Só se afasta quem se aproximou. Só se afasta quem está próximo. Quando eu penso, estou meio longe de Deus, eu preciso dar uma verificada no nível de confiança. Quando foi que eu estive próximo? Para estar se sentindo afastado. Caminho para trilharmos um ano bom, depender de Deus. Depender de Deus em todo o tempo. Vai estudar? Estude muito. Mas relacione-se de forma correta com o conhecimento. Porque o conhecimento incha. Conhecimento para o cristão tem que ter me fugiu a palavra agora. Não posso chamar de um quê a mais, porque é muito mais que isso. Né? Não posso chamar de um subsídio, porque é muito mais do que isso. Para o cristão, para que o conhecimento seja algo que somente se transforme em inchaço. Conhecimento sem o sobrenatural é inchaço. Para o crente, conhecimento tem que vir com o sobrenatural. Uma vida na presença de Deus. Uma vida que acontece diferente. Sabe por quê, Marcelo? Você não dizer, viu como o pastor está metido? Para eu não dizer, viu como o Marcelo está metido? Conhecimento sem o sobrenatural deixa a gente metido. Nós precisamos do sobrenatural de Deus na nossa vida. Vamos buscar, vamos estudar, vamos aprofundar, mergulhar. Priorizar a oração, a palavra, depender de Deus, não retroceder no nível da nossa confiança. Construa a sua vida com os recursos do céu. Amém? Vou repetir essa expressão final. Construa a sua vida com os recursos do céu. E você verá que ano será esse. Você não se distanciará do Senhor. Nesse ano, 2025, não viva 2025 sem fazer a pergunta certa. Pastor, qual que é a pergunta certa? A pergunta certa é: eu preciso de oração? Eu preciso de oração? Essa é a pergunta certa, essa pergunta não pode faltar. Seu dia. Autossuficiência. Cuidado. Faça sempre essa pergunta: eu preciso de oração? Leia a Bíblia, faça oração, dependa de Deus, não perca a confiança. Que Jesus te abençoe nesse ano, que você não perca a confiança.